Patriqueiro, fala Patriquete, pra que se estresse, homem? Escuta aí a música um pouquinho, ó. Só no reguezinho, minha amiga. Eu tô ligado que o vestibular tá chegando, tu tá agoniado aí porque tu não sabe de diabo de nada. Tu tá perdido aí no meio do mato. Ou não, tu sabe de muita coisa e quer tirar algumas dúvidas. Então esse aqui é o lugar certo, meu padrão. Patrick Gomes, para tirar para você uma super dúvida, super dica de biologia. Mas pelo amor de Deus, para valorizar o trabalho, dá uma curtida aí nessa bagaça, rapaz. Beleza? Vamos embora. Mitose, galera, mitose, divisão celular, cai muito em prova de vestibular. Ei, até rimou, não foi aí esse negócio? Nada a ver, ele rimou de jeito nenhum. Vamos embora. Mitose. Mitose é uma divisão celular. Ok. Eu gravei um vídeo aí há um tempo atrás, há mais ou menos, não sei quanto que eu gravei, tá aí atrás. Um vídeo falando sobre a intérfase. Intérfase, pessoal, é a fase que antecede o processo de divisão celular. A intérfase antecede o processo de divisão celular. Para me dizer para você o porquê que a célula se divide, eu tenho que explicar para você o seguinte, não esquece disso. Bote uma coisa na sua cabeça, não esqueça. Existe dois tipos de divisão celular, nem 3 nem 500, 2. A mitose e a meiose. Cada uma para finalidades diferentes. Não esquece disso. Isso em você. Olha bem, a aula de agora é sobre mitose. Mitose é aquela divisão celular que justamente é para reparar o tecido, para poder renovar o tecido. É uma divisão celular que acontece para originar os tecidos. Beleza? Ela pode acontecer com células diploides ou com células haploides. A mitose é um processo de divisão celular onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas, geneticamente iguais, idênticas. Isso é o que acontece com você, meu amiguinho, quando você leva um corte. Você levou um corte aqui no seu braço, você não é o Wolverine do X-Men, né? Que vai no instante voltar ao normal. Você não é um mutante. Você é um ser humano normal. Então, vai demorar um pouquinho até o seu tecido estar normal. Essa questão da demora é porque está acontecendo processo de divisões mitóticas constantemente para poder renovar aquele tecido. Sempre lembre disso. Antes de acontecer o processo de divisão celular, acontece a intérfase. Vale a pena você lembrar um fenômeno que acontece na intérfase, que é a duplicação do DNA, a replicação do DNA. Uma molécula de DNA vai dar origem a outra, de uma cópia idêntica. Então, para que a célula se divida, ela tem que originar uma nova molécula de DNA que acontece no período de intérfase. Dentro do ciclo celular, a fase de mitose acontece muito rápida. E lembra disso, ela tem 4 fases bem distintas. E outra coisa, pessoal, não é necessariamente desse jeito não, é apenas um modo didático para você aprender as diferenças do núcleo durante um processo de divisão celular. Basicamente é isso. Então essas mudanças do núcleo a gente chama de mitose. Então vamos embora. Olha bem, a mitose acontece em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A fase de prófase, um momento marcante da fase de prófase, que vale a pena você não esquecer, é a questão do desaparecimento do nucleolo, do desaparecimento do envoltório nuclear. E uma outra coisa que acontece numa fase chamada de prometáfase, que vem logo após a prófase, é a seguinte, é a duplicação do centríolo. O centríolo também se divide. O centríolo é uma organela importantíssima para o processo de divisão celular. Beleza? Então, o centríolo ele também se duplica. Então, a fase de prófase é marcante justamente esse desaparecimento do envoltório nuclear e os cromossomos, né, que é o estado que o DNA se encontra no momento da divisão celular, cai lá no citoplasma. Quando entra numa fase de metáfase, a metáfase ela é caracterizada, pessoal, como sendo a fase que pode ser observada no microscópio. Eu acho que você já deve ter visto sair na sua escola, observando a célula da cebola, por exemplo, não sei, alguma célula humana, ou até mesmo, sei lá, você deve ter visto uma imagem. É uma das imagens mais marcantes que a gente pode ver no microscópio.
Essa fase é importante porque os cromossomos estão justamente no plano equatorial da célula, no meio da célula. E eles estão bem espirilados. É uma espirilação máxima dos cromossomos. Isso se dá graças aos fusos mitóticos que existem nesse momento. Então, a fase de metáfase ela é marcante justamente por conta dessa espirilação máxima cromossômica que acontece na célula. Em seguida, pessoal, a célula entra no que chamamos de anáfase, que é quando acontece a duplicação dos centrosomos, as regiões centrais dos cromossomos. Então esse centrosomo, ou centrômero, ele se duplica e acontece a ruptura. E uma parte do cromossomo vai para um lado da célula e a outra parte vai para o outro lado da célula. São puxadas pelo fuso mitótico. E por fim, acontece a fase da telófase, que justamente é o aparecimento do envoltório nuclear, que se dá justamente, atenção, o envoltório nuclear, esse reaparecimento dele se dá justamente graças ao retículo endoplasmático rugoso, beleza? Então ele reaparece bem bonitinho e acontece o que chamamos de citocinese, que é a divisão da célula, do citoplasma da célula, originando duas células idênticas. Pessoal, vou jogar para você aí uma imagem que eu esclareço melhor essa questão aí da divisão mitose. Se liga aí. Show! Aqui tá as fases da mitose, né? Que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. São fases bem consecutivas, tá bom? É importante que você tente fazer uma memorização, processo de aprendizagem, onde você fixe essa sequência, prófase, metáfase, anáfase e telófase, porque essa sequência sempre cai em provas. E olha aqui o ciclo nele completo, né? Ó. No caso aconteceu a intérfase, né? Aí começou aqui a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. São fases que acontecem em mecanismos bem precisos dentro da célula. Eu vou mostrar para você de um a um. Olha aqui a primeira fase, a fase de prófase. A fase de prófase, um dos fatores marcantes, além dos que estão aqui escritos, um dos fatores marcantes que acontece na prófase é o desaparecimento do envoltório nuclear. Isso, viu? Esse fato aqui é muito importante. Também acontece o desaparecimento dos nucléolos, né, que vão produzir ribossomos. Também acontece justamente isso. No caso também acontece o afastamento dos centríolos, né? Isso aqui já está acontecendo a duplicação dos centríolos e já vão estar se afastando. Então a prófase é marcada por isso. E tem essa imagem aqui bem característica de uma prófase, tá? Ok, patriqueiro e patriquete? Olha aqui outro esquemazinho que eu vou mostrar a vocês, justamente mostrando isso. Olha aí, ó. A fase onde está acontecendo o desaparecimento do envoltório nuclear, o envoltório nuclear e mais desaparecendo mais ainda, originando fuso mitótico. Olha aqui, ó, sumindo aqui o envoltório nuclear e aparecendo o fuso mitótico. Os centríolos já encontram-se duplicados. E olha bem, os cromossomos estão indo para o polo da célula e os fusos mitóticos estão indo lá, encostar com eles. Até que começa a fase de metáfase. A fase de metáfase é aquela fase em que os cromossomos estão bem espirilados. E é a fase que você pode enxergar o cromossomo no microscópio. E olha aqui, ó, uma fase bem característica. Ó, eles estão conectados no fuso mitótico. Isso acaba sendo bem importante porque é nessa fase que acontece uma observação mais precisa da fase. Olha aqui, outra imagenzinha bem bacana, tá vendo? Ó? O fuso mitótico já é realmente na região equatorial da célula. E isso é bem legal, pessoal, porque essa imagem aqui é uma imagem característica da metáfase. Não esquece disso. Olha só, a metáfase quando os cromossomos estão no polo da célula, ou melhor, no centro da célula aqui. E é uma fase onde eles se encontram bem espirilados. A fase de anáfase já é uma fase de afastamento. É quando a fase de anáfase já é uma fase de afastamento. Quando os cromossomos eles já vão migrar para os polos da célula. Então, olha bem, já começa isso, esse afastamento. E os cromossomos até então estavam ligados pelas cromátides. E acontece justamente a duplicação dos centrosomos. E acontece isso e acontece a separação. Então a anáfase é marcada justamente por essa ruptura, né? Os cromossomos, metade do número de cromossomos vai para um polo da célula e metade vai para o outro. Isso é bem característico da fase de anáfase. Olha aqui, ó, os centrômeros foram duplicados
Esse fenômeno é marcante na mitose, essa duplicação dos centrômeros, porque no caso da meiose não acontece desse jeito. Depois eu vou mostrar para vocês isso. Então a fase de anáfase, os cromossomos estão sendo afastados para os polos da célula. Olha aí uma ilustração mostrando para você isso. Gente, e por fim a fase de telófase, que é a última fase, justamente acontece o desaparecimento do fuso mitótico, a reorganização das membranas nucleares. Isso aqui é bom você lembrar que essa organização aqui da membrana nuclear, ela é proveniente do retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Determinadas zonas dos cromossomos é quem vão dar origem aos nucléolos, que no caso aqui é a zona SAT, vai fazer com que reapareçam os nucléolos, a descondensação dos cromossomos. E por fim, vai acontecer o que chamamos de citocinese, que é a separação da célula. Olha que coisa maravilhosa. Citocinese, originando duas células e finalizando o processo de mitose, onde uma célula mãe deu origem a duas células filhas geneticamente iguais. Então, Patrick e Patrickete, jamais esquece isso. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são as fases da mitose e são fases que têm características bem distintas, tá bom? Então não esquece disso. Para o seu vestibular, essas informações aqui são suficientes, tá bom? Fácil demais, não falei com você? É muito fácil, galerinha. Muito fácil mesmo, muito fácil, fácil. Boa sorte aí no seu vestibular e valeu!